Oi, segunda série, tudo bem com vocês? Hoje o assunto da nossa aula é equilíbrio químico. Toda reação química possui uma velocidade. No caso das reações reversíveis, a reação direta tem a sua, enquanto a indireta tem a dela. Então, primeiro ponto da aula. O que é reação direta e o que é reação indireta? A reação direta é o que a gente está acostumado. Produto virando reagente. Então, A mais B virando C mais D. A indireta é essa segunda seta que está aqui embaixo. Então, ela está ao contrário. Eu tenho C mais D virando A mais B. Em uma reação reversível, preste atenção no reversível, eu tenho esse processo acontecendo o tempo todo. A mais B virando C mais D e C mais D virando A mais B. Ou seja, reagente virando produto e produto voltando a ser reagente. Quando essas velocidades, a velocidade que o reagente está virando produto e o produto virando reagente, se iguala, ou seja, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação indireta, eu tenho o equilíbrio químico. No equilíbrio químico, as duas setinhas são do mesmo tamanho, tanto a da ida quanto a da volta. Então, nesse momento, eu tenho um equilíbrio químico, ok? Um exemplo de um processo físico reversível é o que ocorre com a água líquida em um frasco fechado. Quando montamos um sistema fechado com água líquida nas condições ambientes, notamos que o nível da água líquida no frasco vai diminuindo com o passar do tempo, até ficar constante. Inicialmente, teremos somente a vaporização da água líquida. Com o passar do tempo, a quantidade de água líquida diminui e a quantidade de vapor de água aumenta. Começa a ocorrer a condensação do vapor de água. Quando a quantidade de água líquida permanece constante, o vapor de água atinge a sua pressão máxima de vapor. Ou seja, nesse momento, a velocidade da água se transformando em vapor e a velocidade do vapor voltando a ser água é a mesma. Então, a velocidade está igualada. Se a velocidade direta e indireta está igualada, temos uma situação de equilíbrio químico. Quando esse equilíbrio é atingido, as quantidades de água líquida e de vapor não se alteram mais. Então, aqui na nossa reação de exemplo, o equilíbrio foi atingido aqui nesse ponto. As setas estão iguais. Então, A mais B não se altera mais essa quantidade e nem C e D se alteram mais. Por quê? Porque atingimos o equilíbrio químico. Para um equilíbrio químico acontecer, a reação tem que ser, primeiro, reversível. A reação direta tem que ser igual à reação inversa. Também é muito comum a gente chamar de velocidade 1 os reagentes virando produto e de velocidade 2 os produtos virando reagente. E se a reação for de gás, né, se for de substâncias gasosas, deve acontecer em ambiente fechado. O gráfico do equilíbrio químico sempre vai se dar dessa maneira. A concentração vai ficar no eixo Y e o tempo no eixo X, ou seja, a concentração no eixo em pé e o tempo no eixo deitado, para quem não lembra qual que é o eixo Y e qual que é o eixo X. Sempre se dá com o produto subindo e o reagente descendo, certo? Essas curvas podem se encontrar, né? Porque o reagente pode abaixar bastante, o produto pode subir bastante, mas sempre a curva do produto vai estar subindo e a do reagente vai estar descendo. Por que isso, professor? Porque a concentração do reagente em uma reação que teve colisões efetivas vai diminuir a concentração dos reagentes ao longo do tempo e os produtos vão aumentar a sua concentração ao longo do tempo, né? É o que se espera de uma reação orgânica, de uma reação qualquer, né? Que os produtos aumentem sua concentração, que os reagentes diminuam sua concentração. Aqui, exemplos de equilíbrio químico, né? O primeiro exemplo é um equilíbrio químico gasoso. Temos duas moléculas de dióxido de nitrogênio virando 2NO mais O2. Como eu sei que a situação está de equilíbrio, as duas setas estão do mesmo tamanho. Eu tenho a seta de ida e a seta de volta do mesmo tamanho. Segundo exemplo, né, se fosse segunda situação, tenho 2 óxidos de alumínio virando 4 alumínios mais 3 oxigênios. Como eu sei que está em equilíbrio? Porque a minha velocidade de ida é igual a de volta. Como eu sei disso? As setas são do mesmo tamanho, tá bom? Professor, é sempre duas da mesma molécula para ter equilíbrio?
Não, só conheci de um exemplo. Pode ser NO mais CO, por exemplo, pode. Reação normal, tá bom, gente? Se a reação for reversível, o equilíbrio acontece. A expressão da constante de equilíbrio foi formulada pela primeira vez por cientistas noruegueses em 1863 e enunciada como a lei de ação de massas. Para um equilíbrio em que todos os participantes formam um sistema homogêneo, isto é, um equilíbrio homogêneo genericamente representado por... Aqui está a nossa reação genérica de toda a aula, né, gente? AA mais BB se tornando CC mais DD. Qual que é a reação indireta? CC mais DD voltando, né, a BB mais AA. Vamos lembrar a aula passada de lei da velocidade? Qual que vai ser a lei da minha velocidade direta? A lei da velocidade direta vai ser constante vezes concentração do A maiúsculo elevado ao A minúsculo vezes a concentração do B maiúsculo elevado ao B minúsculo. E a velocidade indireta vai ser constante vezes concentração do C maiúsculo elevado ao C minúsculo vezes concentração do D maiúsculo vezes elevado ao D minúsculo. Todo mundo lembra disso? Sim, né? Beleza, mas como é que funciona o Kc? O Kc é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só isso, professora? Sim. Tem aqui o exemplo, né, daquela primeira reação. 2NO2 se transformando em 2NO mais O2. Então, qual que vai ser o Kc da reação? Concentração de NO ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho 2NO, né? O meu coeficiente. Vezes O2, que é meu outro produto, elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque aqui meu coeficiente é 1. Dividido pelo meu reagente. Quem é meu reagente? NO2 ao quadrado, porque eu tenho duas moléculas de NO. Aí, claro que você vai substituir os valores da concentração que o enunciado vai te dar, multiplicar e depois dividir, né, gente? Já tá fácil, então só vamos substituir, dividir, multiplicar e dividir, né? Não deixa só aí, não. Não é só colocar a fórmula, não. Só fica fácil demais. Vamos fazer agora um exemplo de Kc. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2, segundo a relação abaixo. Qual a constante de equilíbrio Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Está pedindo a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é o quê? Concentração dos reagentes sobre a concentração do produto. Eu tenho essas duas concentrações? Tenho. Por quê? Mol por litro é a unidade de concentração de quantidade de matéria por volume, né? Então, aqui, Kc, minha fórmula, NO2 ao quadrado. Por que é ao quadrado? Porque eu tenho duas moléculas no reagente. Se eu tenho 2, vira quadrado. Então, 2 ao quadrado, porque a concentração de NO2 era 2, sobre 0,5, porque a concentração de N2O4 era 0,5. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 0,5, 8 mol por litro. Até agora, a expressão de equilíbrio foi dada em termos de concentração mol por litro, né, a Kc, que a gente media a concentração para ter nossa constante de equilíbrio. Agora nós vamos conhecer nosso Kp, que é a constante de equilíbrio químico em termos de pressão. Isso acontece quando pelo menos um dos participantes do equilíbrio é um gás. E aí a constante de equilíbrio pode ser expressa em termos de pressões parciais dos gases envolvidos, que é o Kp. Então aqui nós temos esse equilíbrio de 2NO2 gasoso, resultando em 2NO mais O2. Então qual que é o Kp dessa reação? Do mesmo jeito, pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Sempre produto sobre reagente? Sempre produto sobre reagente. Professora, é só multiplicar e dividir? Sim, só multiplicar e dividir. Professora, tenho que substituir e fazer a conta? Sim, você tem que substituir e fazer a conta. NO2 é meu reagente, então ele tem que estar na parte de baixo com a sua pressão parcial ao quadrado, que é meu coeficiente.
Já na parte de cima, eu tenho o NO, que é produto ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é meu coeficiente, vezes a pressão do O2 elevado a 1, que eu tenho só um O2, certo? Meu coeficiente do O2 é 1. Então, agora vamos para o nosso exemplo de Kp. Em uma dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação no equilíbrio valem, respectivamente, 0,8 atm, 2 atm, 1 atm. Qual o valor de Kp? Nem precisava falar que era Kp, né, gente? Porque se está tudo em atm, atm é a unidade de pressão. E aqui eu tenho componentes gasosos. Então, qual que vai ser a fórmula do meu Kp? Kp vai ser pressão do NO ao quadrado dividido por pressão do N2 vezes pressão do O2. Então, aqui tem o que eu acabei de falar, substituindo. A pressão do NO é 1 ao quadrado vezes a pressão do N2, 0,8, e a pressão do O2, 2. Então, 1 ao quadrado, 1. 0,8 elevado a 1, 0,8 vezes 2. Então, fica 1 dividido por 1,6. Meu Kp é de 0,625. Professora, qual que é a unidade de medida do Kp e do Kc? Não tem unidade de medida, é adimensional, ok? Bom, podemos relacionar Kc e Kp através dessa fórmula. Tem como deduzir a fórmula, porém é muito grande, eu não acho que seja necessário nesse momento. Então, vamos nos atentar a essa fórmula. Kp vai ser igual a Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. Kp, a gente já sabe, é a constante das pressões. Kc é a constante das concentrações. R é uma constante e T é a temperatura que a reação está acontecendo, elevado a a ΔN. O que vai ser o ΔN? Vai ser a diferença dos coeficientes. Vai ser o coeficiente do produto menos a somatória do coeficiente dos reagentes. Então, Kp igual a Kc, aqui no exemplo, né, gente? Temos essa reação. Hidrogênio mais hidrogênio virando amônia. Então, como vai ser? Kp igual a Kc vezes R vezes T, né? R vezes T entre parênteses, elevado a 2, que é o coeficiente do meu produto, menos 1 mais 3, que é a soma dos coeficientes dos reagentes. Então, Kp é igual a Kc vezes R vezes T, 2 menos 4. 4 é a soma, então 2 menos 4 dá menos 2. Então, para essa reação aqui somente, meu Kp vai ser igual a Kc vezes R vezes T elevado a menos 2. Sempre vai ser menos 2, professora? Não, tem que calcular a diferença dos coeficientes, tá bom? Se chegar em menos 2 e a reação tiver 60 coeficientes, eu vou riscar tão de vermelho e vai ficar para 5 marcado. Agora vamos ver o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio é o que mede qual o equilíbrio químico, né? Qual a porcentagem do equilíbrio que está. Para eu calcular isso, é o número de mol que reagiu dividido pelo número de mol inicial. O símbolo do grau de equilíbrio é um alfa. Lembrando que esse resultado aqui vai dar menor que 1. Tem que dar maior que 0 e menor que 1. Então, ele vai ser multiplicado por 100 para eu ter o quê? Uma porcentagem. Agora vamos para o nosso exemplo da relação entre Kp e Kc. Sabendo que Kp é igual a Kc RT elevado a ΔN, podemos afirmar que Kp é igual a Kc para. Então, o que acontece? Para isso acontecer, o nosso ΔN vai ter que ser igual a quanto? 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, se ΔN for 0, o que vai acontecer? Se ΔN for 0, essa parte da equação inteira vai ser 1. Então, vai ficar Kc vezes 1. Kc vezes 1 é o próprio 1. Como que a gente calcula o ΔN? É a variação dos coeficientes. Então, aqui na letra A, o que eu tenho? Eu tenho 1 antes do CO2, 1 antes do H2, 1 antes do CO e 1 antes do H2. Ó, então, qual que é a somatória dos coeficientes dos produtos, 2. E dos reagentes, 2 também. Então, 2 menos 2 é igual a 0. Então, de cara eu já achei que é a letra A. Que eu, somando os coeficientes dos
produtos dá 2. Somando os coeficientes dos reagentes dá 2 também. Então, 2 menos 2 dá 0. Então, isso daqui, o RT ficou elevado a 0, então isso daqui vai equivaler a 1. Então, KC vezes 1 é o KC. Então, KP igual a KC, certo? Facinho. Questão sobre relação entre KP e KC. Aqui, exemplo, grau de equilíbrio. Aqueceram-se 2 mols de PCl5 em um recipiente fechado com capacidade de 2 litros. Atingindo o equilíbrio, o PCl5 estava 40% dissociado em PCl3 e Cl2. Calcule a constante de equilíbrio. A equação que representa o equilíbrio é PCl5 se transformando em PCl3 mais Cl2. Meu Deus, professora, como é que eu começo a fazer isso? Vamos lá. O enunciado indica, que foram adicionados 2 mols de PCl5 em um recipiente de 2 litros. Portanto, sua concentração é 1 mol por litro. Como assim, professora? Se eu tenho 2 mols para 2 litros, em 1 mol eu vou ter X. Se em 1 mol eu tenho X, o que acontece? 1 é igual a 1, Do mesmo jeito que em cima 2 é igual a 2, 1 é igual a 1. Então, a alfa é igual à concentração do que reagiu sobre concentração inicial. O enunciado me deu que foi 40% o equilíbrio, Ele foi dissociado em 40%. Tenho que voltar ele da porcentagem, então em 0,4. A concentração do que reagiu é o que eu quero. E 1 é a concentração inicial. Lembrando que é inicial porque se eu tinha 2 mols por litro em 2 litros, em 1 litro eu vou ter somente 1 mol. Então, a concentração do que reagiu é 0,4 mol por litro. Bom, e de acordo com a equação, a estequiometria é 1 para 1 para 1. Logo, o que reage é o que forma no produto. Assim, foram formados 0,4 mols por litro de PCl3 e 0,4 mols de Cl2. Lembra lá das nossas aulas de estequiometria em junho? Falei que elas iam ser para sempre necessárias. Com relação ao PCl5 é diferente, porque quem é bom na estequiometria lembra. No início tínhamos 1 mol por litro e reagiu 0,4. Se tínhamos 1, reagiu 0,4, qual continha que a gente tem que fazer? 1 menos 0,4 dá 0,6, ou seja, sobraram 0,6 mol por litro de PCl5. Por fim, basta utilizar os valores para o cálculo do KC. O KC é o começo da aula. Então, KC vai ser a concentração de PCl3 vezes Cl2 dividido por PCl5. Por quê? Porque o KC é sempre produto sobre reagente. Sempre o que está depois da seta dividido pelo que está antes da seta. Então, vai ficar 0,4 vezes 0,4, por causa da estequiometria, dividido por 0,6, PCl5, que foi a continha que a gente fez por último. Então, o meu KC é 0,26 mol por litro, aproximadamente, Por que aproximadamente, professora? Porque a gente deu uma arredondada nos números, Então, sempre que a gente arredonda os números, a gente coloca aproximadamente. Então é isso, gente. Até semana que vem.